Olá a todos, meu nome é Júlia Castellano, eu sou integrante do LabsFut, Laboratório de Estudos em Futebol, e sou aluna de mestrado da UERJ. O tema do nosso estudo é efeitos do local da partida do nível competitivo sobre o desempenho de corrida de jogadores de futebol de elite. Bom, o desempenho no futebol depende de interações, de cooperação e competição entre os atletas durante a partida. Por isso, a contribuição individual e coletiva dos atletas para a sua equipe é extremamente importante. Com o passar dos anos, a análise de jogo de futebol vem buscando fornecer cada vez mais ao treinador feedbacks individuais e coletivos acerca da sua equipe. Por isso acaba gerando algumas informações sobre indicadores de performance física, técnica e tática. Alguns estudos vêm mostrando que alguns fatores podem influenciar na performance desses jogadores, e esses fatores são descritos como variáveis contextuais. Essas variáveis contextuais vêm mostrando ter uma influência sobre o desempenho físico de jogadores de futebol. Esse estudo verificou os efeitos do nível competitivo, da formação da equipe e da posição de jogadores sobre o desempenho de corrida de jogadores de futebol brasileiros. Foram analisados 36 jogadores durante 48 jogos em 3 temporadas consecutivas, a primeira divisão paulista e a terceira e a quarta divisão do brasileiro. Foram analisados a distância total percorrida, a velocidade máxima de corrida, a velocidade média e a frequência de atividades em alta intensidade. Os resultados mostraram valores mais altos de corrida em divisões nacionais mais baixas, em defensores externos, meias e atacantes, e na formação 1-4-3-3. Esse outro estudo verificou a influência de variáveis situacionais, a formação do time e a posição de jogadores na performance de corrida de jogadores de futebol brasileiros e na análise de rede desses jogadores. Foram analisadas 18 partidas da terceira divisão brasileira e não foram encontradas diferença significativa para valores de corrida entre o primeiro e o segundo estágio da competição. Jogos em casa ou contra oponentes mais fracos resultaram em maior demanda de corrida e métricas individuais. Foram encontrados também valores mais altos de corrida quando o time venceu, maior demanda de corrida na formação 1-4-4-2 e menor desempenho de corrida nos defensores centrais. Esse outro estudo encontrou alguns resultados diferentes do estudo anterior. Esse estudo também analisou o efeito das variáveis contextuais sobre o desempenho de corrida, sendo as variáveis contextuais analisadas o status da partida, a localização, o nível do oponente e o período do jogo. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa para as corridas em diferentes intensidades para jogos em casa ou fora, diferente do que foi encontrado no estudo anterior. Foi encontrada uma maior demanda de corrida quando o time estava perdendo, menor distância percorrida contra times mais fracos e menor performance física no segundo tempo. Portanto, apesar dos estudos virem buscando entender a influência das variáveis contextuais sobre o desempenho de corrida de jogadores, ainda não há um consenso na literatura dos resultados encontrados nesses estudos. Por isso, o objetivo do presente estudo é analisar os efeitos do local da partida e do nível da competição no desempenho da corrida em jogadores de time profissional da primeira divisão do futebol brasileiro durante 2 temporadas. O estudo foi submetido e aceito pelo Comitê de Ética. Esse estudo caracteriza-se como observacional e 95 jogos de um clube profissional durante as temporadas 2017 e 2018 foram analisados. Em relação a critérios de inclusão, o jogador tinha que ter jogado 90 minutos ou mais e os goleiros foram excluídos da amostra. Foram utilizados GPS da marca Catapult para analisar as métricas individuais dos jogadores, sendo as ações individuais analisadas a distância total percorrida, distância percorrida em alta intensidade, número de ações em alta intensidade e sprint, número de acelerações e de desacelerações. As variáveis contextuais analisadas foram o local da partida e o nível da competição. Em relação à análise estatística, foram utilizados modelos lineares mistos separados, as variáveis contextuais foram incluídas como efeitos fixos, o ID do atleta foi incluído como efeito aleatório e foram realizadas comparações múltiplas ajustadas usando o método Bonferroni com nível de significância adotado de P menor ou igual a 0,05. Tamanho de efeito, foi utilizado o R de Pearson,
podendo ser encontrados efeitos pequenos, médios ou grandes. Em relação aos resultados encontrados, quando o time jogava fora de casa, percorria maiores distâncias em comparação a quando os jogos aconteciam em casa. Em relação à distância de sprint, quando o time jogava em casa, realizava maior distância de sprint em comparação com jogos fora de casa. E quando o time jogava fora de casa, realizava um maior número de acelerações em comparação com jogos em casa. Em relação ao nível da competição, na primeira comparação de jogos de nível nacional e estadual, quando o time jogava competição nacionais, realizava uma maior distância total percorrida em comparação com competição estadual. Além disso, também realizava ações em alta intensidade em jogos de nível nacional em comparação com estadual, maior número de sprints e maior número de aceleração e desaceleração, tendo esses resultados tamanho de efeito grande. Na comparação de jogos de nível nacional e internacional, quando o time jogava competições de nível nacional, realizava um maior número de acelerações em comparação com jogos de nível internacional, e também realizava um maior número de desacelerações em jogos de nível nacional em comparação com o internacional. E na comparação de jogos de nível internacional com estadual, quando o time jogava em nível internacional, realizava um maior número de ações em alta intensidade com tamanho de efeito médio e realizava também um maior número de acelerações em comparação com jogos estaduais com tamanho de efeito grande. Com isso, podemos observar com os resultados desse estudo que o desempenho de corrida de jogadores de futebol de elite foi influenciado pelo nível da competição e pelo local da partida. Assim, os resultados podem auxiliar e orientar comissões técnicas na periodização das cargas de treino, tendo em conta o local e o nível do próximo jogo. Obrigada.